bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui do canal e hoje eu apresento para você uma técnica bem interessante de como fazer cálculo de regra de 3 de uma maneira bem simples e eficaz. Gostaria de ressaltar, se você está chegando aqui no canal hoje e gostou desse conteúdo e quer receber mais aulas de matemática semanalmente, lembre-se de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações e venha conhecer o meu trabalho. Já vai deixando o seu like nesse vídeo para contribuir tanto para a relevância do vídeo e também para o crescimento do canal. Se ficar alguma dúvida a respeito do assunto de hoje, comenta aqui embaixo. Então, chega de conversa e vamos realmente ao que interessa. Hoje, eu vou apresentar para você uma maneira diferente de resolver a regra de 3. Uma maneira bem simples, uma maneira que dá certo sempre, tanto para a regra de 3 direta e inversamente proporcional. Você que está se preparando para o Enem, concurso, vestibular diverso, essa técnica aqui é infalível. Então, precisamos só de seguir alguns passos, colocar em prática, que vai dar tudo certo. O primeiro passo é montar no bloco a relação entre as grandezas. O segundo passo, verificar se são diretamente ou inversamente proporcional. Terceiro passo, analisar o lado oposto à variável e dividir o valor que se pretende determinar a variável pelo valor da grandeza no qual foi determinado. Eu sei que eu falando assim está um pouco complicado, mas a gente vai entender muito melhor na prática. Vale ressaltar que essa primeira parte são dois exemplos que são relacionados à regra de 3 direta, ok? Inversa eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, vamos lá conhecer esses exemplos. O primeiro deles é o seguinte. João, em 15 minutos, consegue descascar 2 kg de batatas. Assim sendo, em 1 hora, irá conseguir descascar quantos quilos? Então, aqui a gente tem 3 valores conhecidos. O quarto a gente precisa de encontrar, porque para montar a proporção eu preciso de, no mínimo, 2 valores, ok? Então, aqui, como que vai ficar? Vamos para o primeiro passo, que é montar o bloquinho. Então, a gente tem um tempo em minuto, foram as grandezas que se apresentaram, ok? E a gente tem o peso que está em quilograma, foi dado no problema. Então, aqui, a gente sabe que em 15 minutos, eu vou colocar só os valores, ok? Em 15 minutos, João descascou 2 quilos. Foi o que foi dado. Em 1 hora, vale ressaltar que 1 hora equivale a 60 minutos. Uma dica interessante, tenta manter todas as grandezas na mesma dimensão. Como assim? Se o problema está falando de minuto, tenta deixar tudo para minuto. Caso aqui, está falando em um momento hora e outro momento em minuto. Então, tenta manter ou tudo na mesma hora ou tudo em minutos. Aqui, no caso, é mais fácil para mim deixar tudo em minutos. Então, por isso que eu converti aqui que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, aqui, ó, 60 minutos é o que eu quero determinar, a quantidade de quilos. Pensa comigo agora, porque a sacada aqui é você pensar. Se em 15 minutos eu consigo 2 quilos, com 60 eu vou conseguir descascar muito mais. Então, se eu vou aumentar o meu tempo de produção, consequentemente, eu aumento também a minha produção. Então, aqui, agora que entra a técnica. Não precisa de eu fazer aquele cálculo todo, aquele cálculo longo, multiplica daqui, inclui, sei o que, nada disso. O que você vai fazer é o seguinte, pegando agora, analisei se é diretamente ou inversamente proporcional, segundo passo aplicado. Agora eu vou pegar a grandeza, o lado oposto à variável. A variável está aqui, não tá? Eu pego esse lado oposto. Vou dividir o que não foi determinado, que é aqui, ó, em 60 minutos é o que eu quero encontrar, né? A quantidade de quilos que o João produziu. Então, eu vou dividir esse primeiro, eu vou chamar de primeiro termo, e aqui eu vou chamar de segundo termo, ok? 60 dividido por 15, quantas vezes que o 15
cabe dentro dos 60. Vale ressaltar que aulas futuras eu vou trazer uma aula só de divisão, mas aqui a gente precisa desse recurso para entender esse conteúdo do vídeo de hoje. Então, ele cabe dentro dos 60 4 vezes. E aqui vai ficar 60. 60 menos 60, resto 0. Então, a resposta é 4. Esse último passo, eu não apresentei lá na escrita, já apontei os passos, mas o último aqui é você simplesmente pegar esse valor que você determinou e multiplicar pelo que você já conheceu da grandeza. Eu sei que em 15 minutos eu faço 2 quilos, então eu pego esse 2 quilos e multiplico por 4. Posteriormente eu vou encontrar a resposta, ok? Então, dividiu aqui. Agora, esse resultado vai ser multiplicado por esse valor aqui, onde se encontra a variável, ok? Então, fica 4 vezes 2 igual a 8. Então, com 60 minutos, ele descasca 8 quilogramas de batatas. Pode fazer do jeito tradicional, que eu garanto que você vai encontrar a mesma resposta. O próximo exemplo, ele é um pouco diferente, porque aí você pensa comigo, Iago, sempre a divisão vai ser exata? Porque essa é a questão. Não precisa de ser exata, necessariamente, e não precisa de ser sempre o maior valor pelo menor valor. Não, esses passos aqui vão ser os mesmos. Vamos ver agora um exemplo diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Vamos agora ver o segundo exemplo. Para encher um tanque de 10.000 litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com 2.500 litros, qual é o tempo necessário? Então, aqui, o que a gente tem? Vamos montar primeiro o bloquinho. Os dados que foram dados. Litros, ok? E o tempo que foi medido em hora. Isso é muito importante você anotar, para não se perder, ok? Então, se eu sei que em 4 horas eu encho 10.000 litros, quanto tempo que vai demorar para abastecer 2.500 litros? Eu sei que a quantidade de litros vai diminuir, ou seja, a capacidade vai ser menor, só que eu também não vou precisar de 4 horas, o tempo também vai diminuir, então elas são diretamente proporcional, só que de maneira decrescente, mas são diretamente, ou seja, a capacidade diminui e o tempo também diminui. E aí o que eu faço aqui? Vamos agora, aplicamos já o primeiro e o segundo passo. O primeiro é montar a tabelinha, um bloquinho, que eu chamo de bloquinho, ok? Minha autoria. O segundo passo é você ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Ainda não estou retratando de exemplo inversamente proporcional, e sim diretamente proporcional. E aí agora é hora da divisão. Aqui eu tenho o primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Sempre esse dividido por esse. Na coluna que já tem os valores certinho. Na outra eu vou pegar esse resultado que eu determinei nessa coluna e multiplicar pelo único valor que eu conheço para encontrar o que se quer determinar. Essa é a sacada. 2.500 dividido por 10.000. Como que vai ficar? Esses 2 zeros simplifica com esses 2 zeros. 25 dividido por 100. Quando eu estou dividindo por 10, 100 e 1.000, eu retorno com a vírgula à esquerda, ok? 25 dividido por 10, 2,5. Mas aqui é dividido por 100, então ela desloca novamente. Vai ficar 0,25. Esse valor que eu encontrei, eu multiplico por esse aqui do lado da variável para encontrar esse x, que é operação com número decimal. Aula futura, mas já vou adiantar para você. Quando é a multiplicação, a gente esquece da vírgula e depois lembra dela, ok? 0,25, que virou 0,25 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Fica 0 sobre 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Fica 0 sobre 1. 4 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Nas casas eu tenho depois a vírgula. 1, 2. Então aqui eu volto 1, 2. Então a resposta é 1, que representa
1 hora, já que está querendo saber o tempo. Pode fazer do jeito tradicional que vai dar a mesma resposta. Beleza? Agora, para finalizar a aula de hoje, vou te apontar que essa técnica também se aplica a quando se trata de regra de 3 inversa. Considere todos os passos que eu mencionei anteriormente. Então, a diferença é que antes de eu fazer aquela relação todinha, seguir todos aqueles passos, eu vou inverter. Mas vamos ver isso na prática, né? Que é muito melhor. Um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete à razão de 6 metros por hora. Se ele trabalhasse à razão de 9 metros por hora, quanto tempo levaria para tecer o mesmo tapete? A sacada aqui, primeiramente, é montar o bloquinho. Eu tenho tempo que está medido em horas e eu tenho comprimento está medido em metros, ok? Isso aqui é um M. Então, aqui eu sei que em 12 horas ele produz, na razão, 6 metros. Ok? Quanto tempo, que é o que quer, ó. Quanto tempo é o que se quer determinar. Então, vou colocar aqui o X. Ok? Para tecer o mesmo tapete, caso a razão seja de 9 metros a cada hora. Então, se eu vou aumentar a quantidade de comprimento da minha produção em metros a cada hora, ou seja, era 6, agora passa a ser 9, então automaticamente eu vou aumentar a minha razão de produção a cada hora, só que também eu vou diminuir o tempo total dessa produção, porque são inversamente. Ou seja, se eu estou aumentando o tempo a cada hora, não vai precisar mais de 12 horas, entendeu? Porque aumentou muito em 1 hora. Então, são inversamente proporcionais. O detalhe aqui é você prestar atenção. Montei o primeiro passo, que era o bloquinho. Fiz a análise, que é o segundo passo, se é diretamente ou inversamente proporcional. E agora, antes de eu aplicar a técnica, eu tenho que fazer a inversão do lado. Essa é a diferença da diretamente proporcional. Vou fazer inverter. Ou seja, se é 6 e 9, vai ficar 9 e 6, ok? E aqui vai continuar a mesma coisa. 12 e X. Agora sim. Isso. O que eu vou fazer agora? Aplicar a técnica. 6 dividido por 9. Como que vai ficar? Eu acrescento o 0 aqui. 6 é menor do que o 9 e acrescento o 0, aqui também. É o número mais próximo da tabuada de 9 que chega perto de 60. O próprio 6, porque 6 vezes 9 é igual a 54. Como que vai ficar a situação aqui? 0 com 4 não dá, vai ficar 5, né? E aqui vai ficar 10. Ficou meio apagado aqui. 10 menos 4, 6. Perceba que vai dar novamente uma dízima. Novamente vai dar a mesma resposta, continuar nessa mesma progressão. Vai dar 6, 6, 6. Em algum momento pode dar 7, mas aqui eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: sempre quando você se deparar com essa situação que a resposta que você determinou é decimal, separa quando você chegar em 2 somente. Não importa para mim o que vai acontecer ainda aqui. Conseguiu 2 valores após a vírgula, quando você se deparar com essa situação, já pode considerar. Então, o que eu vou fazer com esse 0,66? Vamos agora para o lado da variável. O que a gente faz? A gente multiplica por esse valor aqui, onde se encontra a variável. 0,66 vezes 12. Vamos lá. Multiplicação de números decimais. A gente esquece da vírgula. Então, é 0,66 vezes 12. Então, tá. O que a gente tem aqui? 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. Com mais 1, 13. Fica 3, sobe 1.
2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Ok? Aqui eu tenho 1 vezes 6, 6. 1 vezes 6, 6 novamente. 1 vezes 0, 0. Então, aqui eu tenho uma soma, que aí vai ficar, ó. Vou continuar aqui do lado porque não deu. Esse 2, ele vai descer, vai ficar só ele. 6 mais 3, 9. Ok? 6 mais 1, 7. Tô continuando aqui, tá? Porque não deu espaço aqui. Eu tô continuando desse lado. E esse 0 desce. Só que não existe 0 na frente de número. O que eu tenho que fazer agora? Lembrar da vírgula. Não são duas? Uma, duas? Então, eu volto aqui uma, duas. Eu tenho aqui, ó, 7,92. Toda vez que você se deparar com essa informação, você sempre vai adiantar uma casa. Então, aqui a resposta é 8. Ou seja, vai precisar somente de 8 horas. E verificar pelo método tradicional que vai dar a mesma coisa, 8 horas. Então, recapitulando. Encontrou a resposta, terminou em decimal, sempre avança para o próximo número, que você vai encontrar uma resposta bem aproximada dele. Ok? Já fiz aí vários testes, resolvi vários exercícios e eu consegui aprender esse padrão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas se você puder. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Dessa vez não vai ter lista de exercício, mas eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo esses exemplos que eu mencionei aqui no vídeo. Abraços e até a próxima!